E para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Reol. Boa noite, Juan. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Desculpa, gostou da participação do Santos ontem? Bom jogo do Santos, né? Não sentiu falta do Anderson Moreira, que acho que era a principal expectativa de todos que assistiram a partida. O Santos jogou leve, parece até que jogou melhor, mas realizou uma excelente partida. Eu acho que quem está fazendo a diferença no Santos, viu, Paulo, é o Valência, que chegou ali, melhorou o meio de campo, né? Ele acabou assumindo a posição com a lesão do Alisson, mas ele fortaleceu um pouco mais o meio de campo, deixou o Lucas Lima jogar com mais liberdade e o Lucas Lima participando dos gols. Você vê que o Lucas Lima participa dos 2 primeiros gols, o Ricardo Oliveira acaba fazendo assistência porque ele desvia de cabeça para o Erley completar. Mas o Lucas Lima está tendo mais movimentação, está armando melhor o Santos e eu acho que o Santos está jogando com mais velocidade. Então, eu acho que a grande diferença do Santos é realmente essa entrada do Valência, que fortaleceu. E destaque para o Ricardo Oliveira, que além de dar esse desvio para o gol do Erley, o primeiro gol do zagueiro Erley pelo Santos, né? Ele acabou marcando os outros 2 gols, 2 golaços, né? O terceiro, o Lucas Otávio, acabou fazendo a jogada, a assistência para ele, e a diferença de um centroavante de posição mesmo, um cara acostumado com a posição, ele super bem posicionado, na movimentação da zaga ele se movimentou junto, do jeito que recebeu a bola já mandou para o gol, um belo gol do Ricardo Oliveira, que vinha sendo questionado há um mês, não marcava pelo Santos, o gol dele tinha sido o primeiro desse retorno contra o Red Bull, ele jogou bem e marcou gols e isso foi importante. E aí outra situação interessante dessa partida, da ausência do Anderson Moreira, foi que o Gabigol assumiu a posição de titular, mas ele não foi bem. Não foi bem. Isso daí já abre brecha para a discussão de que os veteranos acabam permanecendo com a vaga, porque o Gabigol ele realmente esteve bem abaixo do que se esperava e o Ricardo Oliveira jogou muito, né? Agora, Rua, pelo que eu estou vendo aqui, os números camuflam uma realidade. O Santos realmente é o melhor time do Campeonato Paulista? Pois é, né, Paulo? O Santos está com 20 pontos, o Corinthians com 19. O Corinthians tem um jogo a menos, que é o clássico contra a Portuguesa, de ter participado na primeira fase da Libertadores, então falta essa partida. Mas o Santos, de fato, surpreendeu a todos, porque quem acompanhou, como a Santa Cecília acompanhou bem próximo, toda a eleição do Santos, todo o início do Modesto Roma, imaginava que o Santos fosse ter muito mais dificuldade de iniciar essa temporada. Mas não é o que está acontecendo. Independente do Anderson Moreira ou não, ele ter criticado os jogadores da base, ter se mostrado insatisfeito com questão de salário, direitos de imagem atrasados, mas ele acabou conseguindo armar um bom time com os reforços que chegaram. E o Santos ele tá consistente em campo, tem feito boas partidas. Então o Santos está merecendo a posição que ele ocupa. Mas é que a gente sabe que o Paulista, a gente vai muito pelas partidas que acontecem, né? O Santos enfrentou um Botafogo muito fraco agora e acabou conquistando uma vitória que não foi muito difícil. Já o Corinthians vem de um clássico. Eu acho que essa primeira fase do Paulista tem muito isso, ela acaba enganando um pouco se o time vai bem ou não. O Santos fez um bom clássico contra o São Paulo, vai enfrentar o Palmeiras agora e eu acho que aí a partir dessa partida a gente vai ter uma noção. Mas de fato o Santos vem fazendo jus de ser a melhor equipe até o momento, né? Esse clássico contra o Palmeiras, o Marcelo Fernandes ele vai dirigir a equipe? Sim, o Modesto Roma confirmou que ele permanece para o clássico, ele não vai apressar o processo da contratação do novo treinador. Eles entraram em contato com o Abel não quis abaixar o salário, o Abel que tem fama de ter salários altos, o Abel Braga, né, que estava no Internacional, e os outros 2 nomes são Dorival Júnior e Wagner Mancini, os 2 já com passagens pelo Santos. O Dorival Júnior, os últimos títulos que conquistou pelo Santos, é o mais forte, é o que corre assim mais forte. Engraçado que tanto o Mancini quanto o Dorival estavam na Europa fazendo a reciclagem, aprendendo com os outros treinadores, observando os jogos na Europa, mas o Dorival já voltou para o Brasil, deve se reunir com a diretoria do Santos, mas o Modesto Roma já deixou claro que não vai apressar o processo de contratação e ele confirmou o Marcelo Fernandes. Robinho, David Braz devem voltar já? Eu acredito que sim, né, Paulo? Eles são os titulares, saíram por suspensão. Eu duvido muito que o Marcelo Fernandes vá deixar o Robinho no banco para permanecer com o Gabigol como titular até depois dessa partida do Gabigol bem abaixo do esperado. O David Braz é uma situação um pouco mais complicada. Acredito que ele vai jogar, que não vai sair do time. Mas o Gustavo Henrique, que foi o zagueiro que ocupou a posição dele, reclamaram muito quando ele saiu para a entrada do Erley, mas o Erley foi contratado para ser titular. O Erley é um jogador que tem mais bagagem. Eu acho que vai ter um pouco de...
o David Braz vai jogar, mas vai ficar todo mundo de olho nessa posição, entendeu? Qualquer vacilo ou dele do Wehrle vão forçar a barra para o Gustavo Henrique voltar. Mas acredito que os dois voltam naturalmente, sim. Agora, o Palmeiras também venceu na rodada. Na nova Arena, a equipe da capital bateu o Bragantino por 1-0, gol de Rafael Marques. O Palmeiras é o líder do grupo C com 18 pontos. Pois é, Paulo, você vê aí o gol, a gente acabou de assistir. O Palmeiras jogou com uma equipe reserva, o técnico Oswaldo de Oliveira poupando bastante a equipe. O Bragantino, embora não venha bem nessa competição, mas ele é sempre uma equipe de tradição no Paulista, sempre acaba complicando, mas o Palmeiras ganhou sem grandes sacrifícios. O destaque foi que o Zé Roberto voltou a jogar no meio e está toda uma polêmica da questão de renovação ou não do Valdívia. E eu acho que com o Zé Roberto agradando no meio de campo e o Valdívia com histórico de lesão, saída do Palmeiras, depois esse retorno milionário dele, eu acho que isso tudo está pesando. O Alexandre Matos, que é o novo diretor de futebol, ele já anunciou uma entrevista coletiva amanhã para falar sobre um assunto ainda não definido. Já está se especulando que é essa questão do Valdívia, porque o contrato dele vence, ele falou que ele não quer renovar antes do contrato vencer, então tem toda essa situação acontecendo. Mas o Palmeiras, o Oswaldo de Oliveira conseguiu o que queria, que era 3 pontos com a equipe reserva, Zé Roberto jogando bem no meio de campo. A gente sabe que o Palmeiras contratou muitos jogadores, o Valdívia há muito tempo não joga, embora a torcida goste dele, a torcida acaba gostando muito dele, porque o ano passado o Palmeiras foi muito mal, ele sempre acabou sendo o principal destaque, quer dizer, quando a equipe está muito ruim, aquele que faz uma jogada ou outra acaba sendo destaque, foi o caso do Valdívia nessa última temporada. Mas com o Zé Roberto jogando bem no meio, não sei não, viu, se eles não vão anunciar amanhã que o Valdívia vai acabar se desligando. Mas o Palmeiras vem forte para pegar o Santos com o time poupado, vai ser um bom clássico na quarta-feira. Por falar em clássico, o clássico da rodada disputada no Morumbi, o São Paulo mais uma vez perdeu para o Corinthians. 1-0, gol de Danilo. O Corinthians lidera o grupo B com 19 pontos e o São Paulo, apesar da derrota, também está em primeiro lugar, só que no grupo A com 17 pontos, Juan. Pois é, né, Paulo? Aquilo que a gente já conversou aqui. Todos os grandes de São Paulo lideram seus grupos e a gente não espera menos que isso. Todos vão classificar com facilidade. Você vê que o Corinthians vem fazendo bons jogos e jogos difíceis, porque também está na Libertadores, está invicto no ano. Mais uma vez ganhou do São Paulo. Mais um gol do Danilo. Danilo, com a camisa do Corinthians, tem 11 gols em clássicos. A gente tá falando tá mostrando ali a imagem do pênalti, né? Eu entendo que o zagueiro estava protegendo o rosto e não tinha como ele vai deixar o rosto exposto, um baita chute daquele. Acredito que não foi pênalti, o Gil mal expulso, prejudica o Corinthians porque ele não joga a próxima partida. Por outro lado, também acaba poupando o jogador para a Libertadores, porque o Corinthians tem o Edu Dracena, por exemplo, na reserva, que vai bem. Mas eu acredito que não foi pênalti, é aquela velha brincadeira do futebol, né? Quando não é pênalti, o batedor acaba perdendo, né? Para não ter injustiça. Rogério Ceni foi lá fazer essa cobrança, o Cássio acabou defendendo. Ele até falou depois do jogo que observou bastante as cobranças de pênalti do Rogério Ceni, então ele se jogou para o canto, mas não com muita força, que ele sabe que o Rogério Ceni às vezes bate no meio. De qualquer forma, defendeu. É a segunda vez que o Cássio defende um pênalti do Rogério Ceni. Rogério Ceni. Pois é, o Rogério Ceni que já perdeu pênaltis 20 vezes, 16 vezes foram defendidas por goleiro. O Cássio é o principal porque defendeu 2 vezes. Além dele, só o Lauro, que fez sucesso na Portuguesa e na Ponte Preta e justamente defendeu um gol cobrado pelo Rogério Ceni, uma vez na Ponte Preta em 2005, uma vez na Portuguesa em 2013. Os dois entrando para a história. O Rogério Ceni e o Corinthians, que tem essa situação, eles sempre ficam nesse conflito, né? O Rogério Ceni marcou o 100º gol da carreira dele contra o Corinthians, ele que tem 124 gols, e agora ele já está a 6 gols de sofrer o 100º do Corinthians. Então tem toda essa situação. Mas o Corinthians voltou a jogar bem. O Corinthians vai encontrar o São Paulo pelo menos mais 3 vezes nesse ano, viu, Paulo? Que é mais uma vez na Libertadores e 2 na Copa do Brasil. O Muricy Ramalho, toda vez que perde para o Corinthians, está balançando. Ele deve estar bem preocupado. E o Corinthians ainda pode pegar o São Paulo na fase de mata-mata, tanto da Libertadores quanto do Paulista. E está se tornando uma situação engraçada, principalmente no Morumbi, que há 8 anos o São Paulo não consegue vencer o Corinthians em casa. Já são 13 jogos. E a situação, ela vai tomando um corpo maior e a gente sabe que esse clássico, que já é majestoso, é o apelido dele, vai ficando com ingredientes ainda maiores. Mas foi um excelente clássico,
E agora o Corinthians pega o São Bernardo na quarta-feira e o São Paulo São Bento na quinta, os próximos jogos das duas equipes. Tá certo. Obrigado pelas informações, Juan. Eu que agradeço, Paula. Boa noite aos amigos do Caderno Regional.